Boa tarde, muito boa tarde, Motumbá, Xé, Colofé, benção para quem é de benção. Nós somos a Araí Produções, estamos aqui no Festival Araí Mó, dando início ao nosso final de semana de muito conhecimento, de muita alegria. Eu sou Victor Garcia, sou um dos cofundadores do Araí Produções. Sou licenciado em dança, arte educador antirracista, Ogan, filho e aluno, aprendiz do meu mestre Alexandre Carvalho, que é o nosso querido padrinho do projeto e o nosso convidado do primeiro dia, com essa maravilhosa palestra performance, né? Então, sintam-se em casa, a todos que estão assistindo agora, ou que vão assistir esse vídeo daqui há algum tempo, que vai ficar gravado nas nossas redes sociais. Quem ainda não curtiu o Araê, curte lá no Instagram, no Facebook, @Araê com Y, Producões, tudo junto, vai lá, curte a gente. E curte também a página do festival, tá? Tem tudo isso no Linktree lá na bio do Instagram, valeu? Então, é com você. A gente gostaria de agradecer, claro, como é que não vou agradecer, aos ancestrais, aos orixás que permitiram a gente estar aqui, Exu, que é o nosso patrono, a Mãe Tânia de Jagum, a Ilha Cheia de Jagum Loiá, a Centro Espírita Miguel Arcanjo, que nos recebe hoje, estamos aqui, né, inclusive, fazendo essa transmissão. Daqui a pouco, logo mais, tem a oficina, uma casa que sempre nos acolhe, ao Oxum Paraodé também, ao Ilha Cheia de Jagum Loiá e a nossa galera que está aí na técnica, que é Ive Brum, né, que é também a co-criadora, e que é de Maria Olina Souza, e ao Padê, que é o nosso grande parceiro, o projeto que nos formou, né, o projeto em Africanidade na Dança e Educação. Quem quiser, curte lá também o Padê, tá? @PadêUFRJ no Instagram também, que é bem legal de seguir, tem muita coisa boa. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos lá. Alexandre Carvalho. Boa tarde, sou Xande Carvalho, nome artístico, né? Gosto mais. Estendendo aqui um pouco o que o Vitor já fez, que são os agradecimentos, né? Quero primeiramente pedir a bênção a todos os mais velhos, a bênção dos meus mais novos, sejam eles mais velhos de iniciação, sejam mais velhos de idade, sejam mais novos de iniciação, sejam mais novos de idade. A gente está precisando muito de um abençoar o outro. A gente está precisando de unidade, de união, de fraternidade, de companheirismo e amor. Então isso é muito importante. Agradecer a Mãe Tânia de Jagum, minha irmã carnal, né, que é babá de Umbanda aqui nessa casa, na Tenda Espírita São Miguel Arcanjo, mas é uma Yarorixá de Candomblé também no Jagum Loiá, lá na Boária. Isso pra gente é muito importante, para mim particularmente emocionante estar aqui na casa da minha irmã, podendo falar um pouco sobre essa pesquisa que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, chamada Meu Corpo Terreiro, e que eu trago hoje como uma palestra performance. E para começar ela, né, Vitor já disse, né, que eu sou professor do Departamento de Arte Corporal, lá da UFRJ, na Escola de Educação Física, aos meus amigos, também mando um grande abraço para eles. Vamos começar aqui, louvando aquele que abre os nossos caminhos. Corpo é encruzilhada, é palavra, é pensamento, é axé que atravessa, dentro e fora e dentro. O xirê de candomblé, camarada Exu acontecendo. O xirê de candomblé, camarada Exu acontecendo. Ele tudo barijó, Exu ele Exu. Ele tudo barijó, Exu ele Exu. Corpo é revolução dentro da academia, é caneta que escreve a sua própria grafia. Sou Exu, ele sou ele, dia e noite, dia.
força coletiva, é que eu não estou sozinho, eu sou força coletiva para o Exu. Salve esse coletivo que está aqui, os coletivos que estão nos assistindo e aqueles que nós não vemos, mas estão nos vendo, né? São as forças invisíveis e potências que cuidam e que nos guiam. Bom, falando dessa força máxima que é Exu, né? Exu, ele é o mensageiro que fala por toda a boca. Ele é uma anunciação, ele é um enunciado. É palavra, é verbo, é um devir no ontem. Exu é o amanhã que já passou. É um corpo escrito e a pena que o escreve. Exu é um tinteiro que escreve linguagens. Gosto muito disso. Corpo e Ibá. Eu com ele em mim. Exu diz: o terreiro explica-se a si mesmo. Ouvi isso da voz da Iva, uma filha de Exu. Exubar em suas múltiplas dimensões é pensamento, palavra, corpo. Ele é movimento, ele é gesto, produzido na memória, que ativa a transmissão dos saberes da dança de terreiro de Candomblé. Assim, o corpo oral é o lugar da experiência produzindo o conhecimento, pertencimento, identidade, potências de uma criação de uma arte em dança terreirizada afro-brasileira. E assim, então, a partir das minhas próprias vivências, como candomblecista, pesquisador, arte-educador, antirracista, eu me coloco aqui como dofono de um barco acadêmico solitário, que navega em uma jornada de atravessar o ritual de dançar em palavras na forma, ora, de dissertação, futuramente livro. Danço a palavra que em seus muitos momentos quer ser gesto, gestada, dançada, lugar de rito, como também o é na iniciação do terreiro de Candomblé. Como o marco de Iaô, que é balançado por muitas dúvidas e questões, perguntas que não serão respondidas imediatamente. É necessário, né, que se tenha um tempo, o tempo do terreiro para se aprender. Esse é um exercício de paciência que o terreiro nos ensina para que a gente possa ter uma observação mais profunda. Em meu barco acadêmico, emergem também questionamentos. Qual é a importância da dança de terreiro? Que saberes geram a dança de terreiro? De que forma se dá a transmissão do conhecimento no ensino e aprendizagem? Quem e quando se dança? Quem dança? O que se aprende? Quem aprende? Com a dança de terreiro incorporada no meu corpo, nos diversos espaços em que atuo, como é que eu lido com esse saber, com essas questões? Bom, essas são as minhas inquietações, são reflexões que eu trago aqui para dividir com todos vocês, né? Do ponto de vista que eu observo, no terreiro se aprende a dançar pelos processos de oralidade, falas e silêncios, como um método de transmissão e incorporação de saberes, gestos, movimentos que são atualizados no corpo, que dança memória. Eu estou olhando bem para cá porque tem uma irmã aqui, junto aqui, a gente já bateu um papo antes, né, sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente também, em algum momento, olhar para uma pessoa direto assim, falar com ela. Toca um Tony Jet-Fi. Bem baixinho. Nesse momento, então, eu vou
ritualizar um banho de pipoca para que possa ser aberta as minhas percepções reflexivas, as nossas percepções reflexivas sobre a herança ancestral africana e afro-brasileira na dança de terreiro. Em tempos imemoriais, Oxum decidiu fazer uma grande festa. Oxum é festeira, gosta de juntar gente. Convidou todos os orixás e disse que eles deveriam ir com as suas vestes, com as suas roupas mais belas. Todos foram. Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, todos se apresentaram. E todos eles dançaram as suas danças específicas. Em determinado momento, Omolu também dançou. Uma dança claudicante, muito misteriosa. Os orixás começaram a olhar aquela dança, se indagar o que ele queria dizer com aqueles gestos. E como eles não entendiam, foram ficando enfadados. Em determinado momento, começaram a fazer um certo ar de deboche, de zombaria. Omolu não gostou dessa atitude, deu as costas e foi embora. Bom, passado um tempo, a energia vital, o axé dos orixás começou a diminuir. Os orixás adoeceram e foram ao oráculo saber o porquê disso. E o oráculo então os informou: vocês perturbaram, incomodaram o Senhor da cura e das doenças. E eles perguntaram: o que nós podemos fazer quanto a isso? O oráculo então diz: é necessário que cada um de vocês cozinhe o seu melhor alimento, aquela comida que você mais gosta, e levem à casa de Omolu para que ele lhes dê perdão. Exu fará essa interlocução. Dirá ao Omolu que vocês estarão indo. Assim, provavelmente, vocês recuperarão a saúde. Não pensaram duas vezes. Acarajés, amarás, omolocuns, banana assada, macaçá, ebô, né? Para quem não conhece, canjica, branca, cozida. Enfim, a iguaria dos orixás, as comidas mais gostosas do terreiro. Os orixás fizeram, colocaram sobre os ombros e foram cantando até a casa de Omolu. Omolu recebeu as comidas, dividiu as iguarias, todos comeram de todas as comidas. E ao mesmo tempo que comiam, iam se curando. Omolu ficou feliz. Ele não estava feliz de ver também as pessoas adoecendo. Ele ficou feliz. Sendo assim, enquanto as pessoas comiam e se alegravam com o velho, como o Omolu é conhecido nas terreiras, ele levanta e volta a dançar. Dando um salto no tempo e no espaço, em 2011, eu chego na casa de Yanara do Oxóssi, minha avó de santo, sou filho de Vanderlei do Ogum, babá Piquerê da casa, para assistir o Olu Bagé. E ali eu vejo o Omolu dançar.
Meu corpo terreno, incorporado de encantamento ao pisar naquele chão, está totalmente encruzilhado como pesquisador e pesquisa. E é no cruzo e no jogo de corpo dialógico que eu também convido Bara, o senhor do corpo, o senhor do movimento, para participar dessa festa do Olubajé. Assim vejo Omolu dançar. Ao evocar a dança de Omolu e a Exu, aproveito essa roda de conversa para convocar também um pensador da performance. Na verdade, o professor Richard Sheckman vai discutir as questões da performance. E é muito interessante quando ele traz esse pensamento, porque dentro do pensamento de Sheckman sobre performance, ele vai dizer que nos estudos inovadores dele, a performance inclui o ritual, a dança e a música. Nada melhor do que o terreiro para a gente pensar este lugar, né? Ele vai apresentando questões performáticas no sentido de que essa performance ela se dá pelo treino, pelo ensaio, pela repetição dos gestos. E essa forma de transmissão ele chama de comportamento reiterado, que é atravessado por um fluxo perpétuo em mudança. E aí, para ele dizer sobre esse fluxo da performance, ele vai trazer uma figura, uma metáfora de que, mesmo que a performance que eu tenha feito aqui hoje seja de Omolu, ela não é a mesma que eu fiz quando eu apresentei esse trabalho em outro lugar. Mesmo o texto sendo o mesmo, né? A fala sendo o mesmo, o toque sendo o mesmo, mas o lugar é diferente. As pessoas são outras. É um outro espaço, é um outro lugar, e até meu corpo também já não é mais o mesmo de ontem para hoje. E ele usa então a metáfora de Heráclito, quando ele diz que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque a água já é outra, o tempo é outro, a forma de você entrar naquela água é outra, num fluxo perpétuo como as águas de um rio. Mas a gente está falando de um pensador. E como é esse pensamento na cultura iorubá? Nos pensadores africanos que nos formam como terreiro? Bom, para a cultura iorubá, essa continuidade, esse fluxo contínuo, está na presença simbólica de Exu Bara, mas no símbolo do Okotô, a quem Exu está associado, que é uma espécie de caracol, que dá para brincar como peão, né? E ele vai aparecer, esse Okotô, ele vai aparecer nos motivos como esculturas, uma série de adereços ligados também ao culto
de Exu. Mas como assim a gente vai pensar esse fluxo perpétuo a partir do Ocotu? A gente estava falando de rio, de água, agora é um caracol. É importante entender, né, que o Ocotu ele tem uma estrutura ossificada de um único ponto, onde ele vai circulando, se espiralando e se abrindo cada vez mais, num fluxo. Quando ele passa naquele ponto, ele já não é mais o mesmo. Ele passa naquele ponto, ele ainda é o mesmo Ocotu, mas já não é o mesmo, né? Ele vem com uma outra estrutura, ele vem somando estruturas. Logo, Exu, ele é um que se multiplica em muitos. Assim como nós no terreiro somos indivíduos, mas que compomos uma coletividade. Nesse aspiral de infinitas possibilidades que o terreiro, que a cultura de terreiro e que Exu e os orixás nos trazem. Acho que é importante a gente pensar isso como esse fluxo perpétuo, como essa energia de Exu aspiralada que vai nos auxiliando a entender cada vez mais o nosso gesto, o nosso movimento, o nosso corpo em dança. Bom, a partir dessa ideia de uma espiral que vai se abrindo para o infinito, a gente vai tocando aqui os tambores do chamamento e a gente vai convidar também para essa roda de conversa uma outra pensadora, desta vez mexicana, né? Que é a Diana Taylor. Existe uma máxima no terreiro que quem é de Candomblé vai saber, que é eu ecoci orixá. Pode falar, minha irmã. Sem folha não tem orixá. Sem folha não tem orixá. Estava escrito aqui, mas ela falou. Já vai falar. A nossa irmã está dito. Rezo a saçanha, a reza da folha. Figurativamente, eu proponho o encantamento das folhas da dissertação. E com a energia e o axé de Diana Taylor. Na verdade, Diana. Eu sempre leio Diana. Ela vai discutir em seu livro Arquivo e Repertório a ideia da transmissão do conhecimento dos povos originários que nos atingem como africanos e afro-brasileiros, que somos também. Ela vai chamar esse comportamento, essa transmissão de conhecimento, de atos de transferência, ou ela tem um conceito que eu gosto mais para a gente que é do terreiro, né? Atos incorporados. De incorporação a gente entende bem, né? Ela diz que a memória está incorporada ao vivo. E ela replica-se a si mesma por meio das suas próprias estruturas e códigos. E a gente pensando na dança de terreiro, a gente vai chegar nesse entendimento, né? Formas múltiplas de atos incorporados são sempre presentes. Eles se reconstroem, transmitindo memórias, histórias e valores comuns de um grupo para o outro. Os atos incorporados e performatizados geram, gravam e permitem a transmissão do conhecimento. E então a gente pensar, né, nessa fala do ato incorporado que a Taylor vai nos trazer, quando a gente narra um Itã, quando a gente ouve um Itã no terreiro, mesmo que ele tenha algumas diferenças ali, né, na narrativa e tal, é preciso entender que aquela narrativa é uma forma de transmitir conhecimento, mesmo que ela tenha algumas nuances de diferença de narrativa. As inscrições vivas são ensinadas e são capturadas, são escritas em nossos corpos de conhecimento. Bom, isso tudo a gente chega ao terreiro, né? Mas de que maneira o terreiro chega na gente? De que maneira o terreiro e os conhecimentos terreirizados chegam aqui, nessas terras? Eu vou convidar, né, todos nós aqui a fazermos um mergulho transatlântico na memória. E textualmente agora vou ler, né, não só como uma ideia, mas vou ler o texto. Aos africanos escravizados não era permitido carregar nada na travessia da África para as Américas. Corpos desumanizados, como aponta Ibenge, imolados, foram arrastados à força
visto como o resto, figura dessemelhante da diferença do puro poder negativo, constituído como excelência da existência objetificada. Durante 4 séculos na diáspora negra, a população africana foi lançada ao vazio de humanidade para servir de mão de obra ao colonizador. Negociado como mercadoria. No processo da escravização de seus corpos, foram impedidos de viver a liberdade social, cultural, religiosa, sendo afetado nas dimensões das dores físicas e emocionais produzidas por grilhões diários e tantos outros modos de castigo que talham em seus corpos, em nossos corpos, outras marcas. Fanon aponta que, aos olhos do branco, o negro não tem resistência ontológica, não tem história. De um dia para o outro, os pretos tiveram que se situar diante de 2 sistemas de referência. Sua metafísica, ou menos pretensiosamente, seus costumes e instâncias de referências foram abolidos porque estavam em contradição com uma civilização que não conheciam e que lhes foi imposta. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro, que viagem mais longa cantonga, ouvindo o batuque das ondas com passo do coração de um pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito, cal, cabeça e lê caô, oque aroque. Quem me pariu foi o vento no vazio, quem me pariu foi o ventre de um navio. No templo escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro, eta raio, machado, trovão, eta justiça de guerreiro, e samba, e samba. Essa é uma música de Capinã e aí a Macemba, ouçam, ela é muito mais longa do que isso, e vai narrando essa trajetória doída, traumática e doída mesmo no peito. Ao final dessa canção, muito bem executada inclusive por Maria Bethânia, ele diz: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E é isso que o terreiro faz. Nos ensina a ler as nossas histórias, nossas memórias, nossas identidades e nossa tradição. Marcas de uma coreografia de violência que ainda queimam no meu corpo, descendente dessas pretas e desses pretos violentados pelo colonialismo e a escravidão. O Brasil é o país que tem a maior população negra fora da África. Assim pode-se afirmar que a África se prolonga no Brasil e o Brasil também começa na África. Os saberes corporificados são aqueles que foram constituídos historicamente em relação às experiências sociais que os compõem no repertório, podendo ser imediatamente utilizados na solução de problemas, como estratégia no corpo e pela dança, e não ao esquecimento. A fundação dos terreiros de candomblé são, com certeza, essa recriação de território, de memória, de preservação de uma tradição religiosa africana. O terreiro é um lugar de encontro, de reencontro, de múltiplas dimensões, onde se pode tomar laços parentais, se não consanguíneos, ancestrais. Um pensador africano, Ibenge, ele vai dizer que os negros traficados da África são chamados de os 100 parentes. E assim, a reconfiguração da família em comunidade de terreiro, se não se dão por esses laços, pela perda da parentela, né, vão se dar por esses encontros religiosos ancestrais. Quando estabelecemos uma relação com a Yalorixá, a Mãe de Santo, com o Babalorixá, o Pai de Santo, com a Mãe Ekede,
com o pai Ogã, com o irmão de santo, né? Com a tia de santo. Estamos, na verdade, refazendo as nossas estruturas familiares perdidas, roubadas na diáspora africana. E assim, eu peço a bênção e a licença para entrar na história do Candomblé do Brasil, na Casa Branca do Engenho Velho, a primeira casa de Candomblé de Quito, fundada em Salvador, Bahia, aproximadamente em 1830. Essa é a data de fundação, não que já não tivesse o culto anteriormente. Enfim, peço a bênção a essa casa e mais uma vez dou um salto no tempo. Lá dos tempos primórdios de 1830, vou de novo pedindo licença ao entrar no Axé de Mainara, nos anos de 2010, 2011, por ali. O Ilê Axé, o Jodé Guibô. Reverencio o Bara do portão, o guardião da casa, o mensageiro, o senhor do culto. Do Adobale aos pés de Amara do Oxóssi, do Adobale aos pés de meu pai, Vanderlei do Ouro, que desatou nós, desembocou encantamentos, reencantou o meu ouvido, para que eu pudesse serpentear em muitas dobras conceituais sinuosas, como Oxumaré, meu pai, Arrubogô, irmão de Almodóvar. Assim deslizo como Dan, a serpente sagrada, no chão das epistemologias do terreiro de Candomblé, onde a dança é um ato de transferência ancestral e o meu corpo terreiro extrapola as múltiplas dimensões literais, simbólicas, intra e extra-corpo. Ao longo do tempo, fui vendo a vida e fui lendo o mundo pela ótica do terreiro, que me permitiu aprender na informalidade e na oralidade, que inscreve no meu corpo terreiro tessituras poéticas, pela constante troca de experiências narrativas que estão sendo pintadas no meu corpo como um efum de Yaô. Uma inscrição que, mesmo após o ritual da minha iniciação, há 34 anos atrás, permanece no meu corpo. Esse também é um método de ensino e aprendizagem. Somos grafados, somos marcados nas nossas identidades a partir dos saberes do terreiro. Esses ensinamentos diaspóricos incorporados em mim me fazem lutar contra os porões da ignorância, do preconceito, do racismo, e de tudo que a gente, corpo preto, vem vivendo. Não é de hoje, desde o princípio do processo de escravização de nossos corpos pretos. É importante a gente entender que o processo colonial escravagista, ele teve e tem, porque isso não acabou, por objetivo, a devastação e a aniquilação dos nossos saberes afrodiaspóricos. São mecanismos de repressão, de desqualificação social do corpo e dos saberes pretos. Como já definido aqui, as comunidades de terreiro, por isso, têm uma grande importância e relevância na salvaguarda desses saberes, de várias dimensões desses saberes. E eu preciso marcar
isso não só como um campo da minha pesquisa pessoal, mas o terreiro como uma construção da cultura brasileira. Acho que é importante a gente entender esse caminho. São valores civilizatórios que estão entremeados na cultura brasileira. No nosso cancioneiro popular, no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar, nas nossas variadas danças, na nossa forma, inclusive, de pensamento religioso. Né? Mas invisibilizados, negados, atacados. Mas o terreiro sobrevive pela sua força. Pela força dos ancestrais, pela força dos orixás e pela força do coletivo que compõe o terreiro. E como diz a chula de capoeira lá no começo da palestra, nós somos indivíduos, mas somos coletivos. Né? No terreiro, tudo é coletivizado. E isso é que nos fortalece. Assim, tá indo, né? Tá bom sim. Eu vou convidar os presentes e quem está nos assistindo, que também estão presentes numa outra dimensão aqui da telinha, a passar por um processo de bori. Um bori de descolonização. O bori, ele é um ritual do candomblé que, na verdade, se fala de dar comida à cabeça. Ori, né? A cabeça, onde a cabeça se alimenta. O ori é a cabeça. E só o ori pode decidir se vai ou não aceitar aquela oferenda. Bom, antes da gente tomar o ori, a gente passa por um processo de limpeza do corpo, de um sabão da costa que também vai tirando as camadas de colonização do nosso corpo. Banhos de erva que vão abrindo os nossos campos para que a gente tenha uma percepção do poder curativo do terreiro. E vai também abrindo as nossas percepções contra a demonização da cultura e do corpo preto e da sua religiosidade. Assim, é necessário que os nossos oris possam estar abertos para entender os processos de desqualificação do corpo preto, de racialidade, de desumanização, de preconceito religioso, de intolerância religiosa, de preconceito racial, todos esses aspectos que buscam massacrar o corpo preto e seus fazeres e seus conhecimentos. O bori de descolonização é uma proposta que eu trago no sentido de nós abrirmos o campo, olharmos com um olhar muito mais fluido, muito mais aberto. É uma abertura. E só o seu ori pode decidir se vai querer ou não se abrir para a diversidade num país tão diverso. Não somos monocromáticos, não somos monológicos, somos plúricos, somos multi. Então é necessário olhar para a diversidade com uma atenção e com muito respeito. É isso que esse bori de descolonização propõe. Inclusive, quem quiser, amanhã a gente vai estar dando uma oficina sobre isso aqui. Aí venham participar para ter um entendimento maior. Foi só um spoiler sobre essa questão. Bom, dei assim um panorama muito amplo sobre o que o texto fala. Tudo isso está na minha dissertação de mestrado e que em breve virará um livro. E, na verdade, o objetivo dessa pesquisa toda, ela encaminha para um conceito criado também por mim, chamado a pedagogia do encontro. Que, na verdade, isso aqui já está acontecendo. Né? E a pedagogia do encontro, ela não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, não. Ela é um processo de acontecimento. Né? Quando alguém se propõe a ouvir o que o terreiro diz, ele já está num processo
de se permitir encontrar. Esse encontro e essa pedagogia, ela vai ser muito baseada em tudo isso que foi dito, nesse encontro, nessa capacidade que o terreiro tem de fazer com que nós nos encontremos dentro dele, que nós nos encontremos com os nossos ancestrais, que nós encontremos nossas ancestralidades, que nós possamos encontrar com os nossos divinos, com os orixás. O terreiro é esse lugar que abarca todo esse encontro, mas sem Exu seria uma inviabilidade. Exu é aquele que permite que esses encontros ocorram, através do ritual do padê, que na língua iorubá significa encontro, celebração. Então a pedagogia do encontro, primeiro, ela vai, através de todo esse processo de entendimento histórico, identitário, né, de pertencimento também, permitir que a gente primeiro se encontre com a gente mesmo, repense os nossos lugares e a partir daí se permita encontrar com outros corpos, dimensionais e multidimensionais, né? Nesse lugar tão rico do terreiro que é o transe, onde nós somos transitados por essas forças. E é no padê, no próprio ritual do padê, dirigido a Exu, que esse encontro é possível. Eu costumo dizer que Exu, ele é a chave, ele é a fechadura, ele é a porta e ele é o porteiro. Ele é essa capacidade de permitir os nossos encontros. Então a pedagogia do encontro, ela está justamente pautada neste lugar, né? Do padê enquanto ritual e conceito, e na figura de Exu enquanto também força ancestral máxima do povo iorubá e como um conceito. E a partir disso nós possamos nos encontrar e nós possamos caminhar juntos, entendendo as diversidades. Eu trago sempre essa fala, principalmente depois do Carnaval de 2022, que parece que o Brasil só conheceu Exu depois do Carnaval da Grande Rio. Mas é importante dizer para todo mundo, Exu está aqui desde que o primeiro corpo preto pisou aqui. E na África, pelo menos historicamente pensando, há mais de 10 mil anos. Então Exu não é uma novidade. E preciso, na verdade, marcar. Ele nem é uma novidade e Exu não é o diabo. O diabo pertence a uma outra cultura, que não a africana, que não a nigeriana, da onde vem o candomblé de Queto. Eu estou fazendo um recorte do candomblé de Queto, mas estendendo aos nossos irmãos de Efon, de Jeje, de Angola, do Molocô, enfim, de todas as nações, da Umbanda, enfim. Acho que é bom a gente marcar isso aqui como uma fala, que também vai ficar, aí como o Vitor disse, marcada nessa live para não sei quanto tempo lá na frente. Eu acho que eu dei assim uma chamada, né? Agora trago aqui para mim o filho de Exu, para a gente meio que fechar. Mas antes disso, gostaria de tocar uma gueré pro Oxóssi, louvando a nação de Queto, louvando minha avó, e dançar pro Oxóssi, também é muito importante. Se eu puder cantar, se eu quiser lembrar uma melodia, eu canto aqui e eu toco. Oberelê, oberelê, ó Deloroque, oberelê, ó Teuari, oberelê, Loroque, oberelê, oberelê, ó Deloroque, oberelê, ó Teuari, oberelê, Loroque. Olha, araê, atrole, atrole, valé, meu agonia, aê, você valé, meu agonia, aê, você valé, meu agonia, aê, você valé, meu agonia. Ainda não, mas é isso. Preciso louvar o Oxóssi, preciso louvar o Xangô, preciso louvar o Molu. A irmã se arrepiou ali, eu também me arrepiei aqui. E pensar que foi no Axé Igbo
que eu começo a pensar essa estrutura da dança enquanto performance há muito tempo atrás, olhando ao Maulu dançar na festa do Olubagé, nesse mergulho transatlântico, né, nesse Olubagé que começa a ser narrado num Itã lá de 8.000, 10.000 anos atrás, e que a gente chega aqui em 2010, 2011, está aqui no terreiro da Mainara, está aqui no terreiro Jagum, está aqui nos terreiros de Queto, está aqui em vários terreiros no Brasil. Então essa transmissão de saberes é muito importante que a gente traga para cá, mas é também muito marcante dizer que foi em 2010 que o projeto em Africanidade na Dança e Educação, projeto que eu coordeno na UFRJ há 12 anos, foi recebido pelo Axé do Bo, por Mainara do Oxóssi, com um número significativo de alunos, professores e técnicos administrativos da UFRJ para uma pesquisa de campo. É essa pesquisa de campo que gera o projeto e que gera também essa dissertação que em breve será livre. E ver Oxóssi dançar no corpo preto de Mainara era ver o rei preto de Queto abençoando os presentes naquela casa, empretecendo os saberes corporais dos presentes. Era um divino no corpo e era um corpo divino, e ainda o é. Tenho certeza que aqueles que estavam assistindo, seja ao Maulu no Olubagé e todos os orixás ali presentes, os convidados do Maulu no Olubagé, assim como o Pai Oxóssi na festa do Oxóssi, mesmo que estivessem parados, os seus corpos dançavam junto com o Rei Preto de Queto. Axé. É isso, Xande Carvalho, gente. Ui, que isso! Só quem vê, né? O privilégio de ter você aqui. Ratificar, né, o convite para ele, para amanhã, para vocês estarem aqui amanhã na oficina, que ele vai aprofundar, fazer um recorte, né, de uma parte da pesquisa dele que é de muitos anos, né? A gente pode dizer que as pessoas, quando elas entram para o candomblé, elas pesquisam, já começam a pesquisar, né, uma outra cultura, uma outra epistemologia, uma outra cosmopercepção. Então, o Xande tem quase 40 anos, né, para iniciar, então muito mais pesquisas aí. Então, quem puder e quiser, venha, esteja conosco. Quero agradecer muitíssimo a Araí Produções pelo convite, muito mesmo, fico muito feliz, na verdade eu fico emocionado, eu falei de isso antes ali para ir, eu fico emocionado porque quando eu brinco, né, que se o padê fosse um terreiro, aí seria a Iaquequerê da casa, fico pensando que se o padê fosse realmente um terreiro, esse terreiro já começou a ter, né, a casa matriz começou a ter outras casas que surgem a partir daí, né? Mulheres ao Vento, Araí e tantos outros projetos de pessoas que passaram pelo padê e seguiram em frente nas suas vidas acadêmicas, fazendo trabalhos de excelência. Então isso muito me honra e eu fico muito feliz. E se eu falo muito eu choro, todo mundo sabe disso, né? Então não sei se já encerrou a transmissão, se vai encerrar agora. Então um beijo no coração. Desculpe se eu engasguei, eu fico emocionado quando eu leio determinadas coisas. Foi um texto muito difícil de escrever. Essa dissertação foi escrita durante a pandemia. E falar de um Maulu durante a pandemia, ao mesmo tempo que foi cura, foi muito temeroso, porque existe uma passagem que diz: as ruas estão em silêncio, ninguém está na rua porque o Maulu está passando, e era isso que eu vi, as ruas vazias, as ruas do mundo. Então eu cunhei esse texto também com medo de não acabar ele. Fiz a minha esposa prometer que se eu morresse na pandemia, ela ia publicar esse negócio de qualquer jeito, assim, porque eu queria que as pessoas pudessem ver um pouco dessa trajetória. E ela, muito minha amiga, ela prometeu, mas ainda bem que não precisou.
agradecer a acolhida do PPGDAN para esse projeto, né? A pós-graduação em dança da UFRJ, não só por acolher o projeto para que eu pudesse defender lá, mas por também patrocinar a publicação desse livro, que está ali já virando a lua para nascer, né? Já deu uma live falsa semana passada. Senti as contrações. Senti as contrações, mas já está coroando. Muito obrigado a todos, a bênção.